Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus com o sermão intitulado Aqueles que obedecem a Deus. Enquanto andamos no caminho da fé, sempre queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por causa da falta de discernimento, às vezes focamos nas coisas físicas, nos tornamos secularizados e muitas vezes temos medo. É por isso que quando oramos a Deus, devemos sempre dizer: por favor, me guie com o Espírito Santo. Eu quero viver uma vida espiritualmente graciosa que o Pai Celestial e a Mãe Celestial querem. Por favor, encha meu coração com o Espírito Santo. Por favor, me guie ao caminho certo para que eu possa me alegrar nas coisas que agradam ao Espírito Santo. Eu espero que tudo o que fizermos, nossa fé, nossa vida diária e o objetivo que estamos buscando, certamente seja realizado com o Espírito Santo. Então, sob quais condições podemos receber o Espírito Santo? No livro de Oséias, capítulo 6, está escrito que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Primeiro, devemos conhecer a Deus. Então, há algo que devemos fazer depois. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, está escrito: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Um ponto muito importante está registrado no versículo 32. Se olharmos atentamente para esse versículo, para que tipo de pessoa Deus dá o Espírito Santo? Aos que lhe obedecem. A obediência que Deus enfatiza não significa obedecer a qualquer um. Se Adão e Eva tivessem obedecido absolutamente a Deus, eles nunca teriam sido expulsos do jardim do Éden. Porém, quando eles obedeceram às palavras astutas do diabo, qual foi o resultado? Devemos entender claramente a quem obedecer. Devemos primeiro conhecer Deus Pai e Deus Mãe e crer neles. Mesmo que estejamos em desvantagem física, com o que a nossa vida será preenchida quando obedecermos à palavra de Deus? Estaremos cheios do Espírito Santo. Por que Deus continua a derramar o Espírito Santo sobre essas pessoas? É por isso que o Espírito Santo sempre nos ajuda com nossos pensamentos, discernimento e tudo o que queremos fazer. O Espírito Santo também nos guia na obra do Evangelho que estamos realizando e nos fortalece sempre que estamos abatidos e desesperados. É por isso que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 28 que Deus nos abençoará quando entrarmos e quando sairmos, e que até a nossa amassadeira em nossa casa será abençoada por nossa causa. Tudo estará cheio de bênçãos. Por outro lado, podemos ver o oposto disso no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, está escrito: Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Deus disse que ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Qual foi o motivo? Vamos continuar. Porquanto deixou de me seguir, Saul não obedeceu nenhuma de suas palavras, e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos para o versículo 17. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor?
Que tipo de coisas são mais aos olhos de Deus? Deus disse a Saul para destruir completamente todos os amalequitas. Porém, ele seguiu a sua própria vontade e poupou a vida deles, o que era mal aos olhos de Deus. Simplificando, a desobediência foi um ato extremamente mau aos olhos de Deus. Versículo 20. Então, disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou teimosia é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Não foi que Saul cometeu um crime feroz, ou que ele cometeu um assassinato, ou um erro moral. Qual é o mal que Samuel apontou? Por que você não obedeceu à palavra de Deus? Essa foi a parte mais importante. Saul se defendeu, dizendo que tinha obedecido ao Senhor. Ele trouxe Agag de volta e destruiu todos os amalequitas. Mas o povo disse que seria bom sacrificar animais gordos a Deus. Então ele os poupou. Ele pensou: é uma coisa trivial. Deus não perdoaria uma coisa tão pequena? Porém, o que a Bíblia conclui sobre isso? Já que Deus possui mais do que isso, holocaustos e sacrifícios não são o ponto importante. Por que precisamos dessas lições do passado? Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, está escrito que todos esses registros históricos permanecem para ensinar a nós que estamos vivendo nesta época. Quando pensamos sobre a família, há filhos que obedecem a seus pais e há filhos que não obedecem. É o mesmo espiritualmente. Quando obedecemos o que nossos pais dizem e praticamos, mais tarde, todos chegamos a entender o motivo de nossos pais nos pedirem para fazer isso naquele momento. Estudem muito agora. Haverá tempo suficiente para jogar mais tarde. Mais tarde em suas vidas, em algum momento, as pessoas repetem as mesmas palavras que ouviram de seus pais para seus filhos. Porque as pessoas esperam que seus filhos tenham uma vida melhor do que a deles. Deus não está nos dando todos os tipos de ensinamentos para que possamos viver uma vida melhor do que temos agora? Nunca devemos cometer nenhuma tolice como Saul, que faria Deus se arrepender, certo? Quando Deus disse: eu me arrependo de ter constituído Saul rei, isso não significa que o Espírito Santo deixou? Quando o Espírito Santo deixou Saul, de acordo com os registros no primeiro livro de Samuel, ele viveu uma vida miserável. Ele não podia deixar de estar sempre possuído por espíritos malignos e sofria dificuldades. Por que devemos sempre obedecer à palavra de Deus e gravar seus ensinamentos em nosso coração? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos dos filhos celestiais. Eles são diferentes. Há uma grande diferença na força do amor entre o amor dos pais por seus filhos e o amor de um filho por seus pais. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor,
Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. O que Saul considerou como uma coisa pequena e ignorou fez Deus se arrepender de tê-lo escolhido. O que podemos considerar como uma coisa pequena pode ser algo grande aos olhos de Deus. Enquanto vivemos nossa vida nesta terra hoje, mesmo que seja uma coisa pequena, por favor, primeiro pergunte a si mesmo, o que Deus diz sobre isso? Embora o caminho que estamos andando seja o caminho da cruz, cheio de espinhos, nós, os filhos celestiais, devemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele nos guie. Quando fizermos isso, o Espírito Santo estará sempre sobre nós. Porém, às vezes, de acordo com nossos próprios pensamentos, consideramos trivial o que Deus considera grande, ou falamos sobre algo como grande quando Deus considera como pequeno. Portanto, devemos valorizar cada palavra que Deus nos dá, não importa quão grande ou pequena seja. Vamos para o livro de Josué capítulo 6 para ver o pré-requisito para o Espírito Santo habitar em nós. Sobre como conquistar Jericó. Os pensamentos de Josué devem ter sido semelhantes aos nossos em 70 a 80%. Ele deve ter pensado em táticas e estratégias que as pessoas comuns podem pensar. Porém, os pensamentos de Deus estavam longe dos de Josué. Eram totalmente diferentes. Irmãos e irmãs, sempre que eu leio essa história, eu chego a pensar que seria melhor não depender muito das estratégias e planos dos homens. É claro, há momentos em que esse método é eficaz. Porém, quando Deus nos dá uma visão geral e diz, façam isso, devemos seguir a sua instrução. No lugar de seguir o caminho de Deus, e se tentarmos fazer do nosso jeito, ou dissermos, é assim que geralmente é feito, e seguirmos o que chamamos de comum, nunca devemos fazer isso. Vamos ver o livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Josué nunca foi um estrategista ou um conselheiro que cria táticas e estratégias. Ele apenas entregou as palavras de Deus ao povo e aos soldados e as cumpriu. Esse era o seu papel. Se Josué tivesse adicionado apenas 1% de seus pensamentos, ele nunca teria conquistado Jericó. Nós aprendemos muitas lições da Bíblia. Através da história do passado, compreendemos, foi isso que aconteceu. Foi aquilo que aconteceu.
O Deus desta época é diferente do Deus da época de Josué? O Deus que se arrependeu de ter feito Saul rei é diferente do Deus que está guiando esta época? Ele é o mesmo Deus. Nesta época, o mesmo Deus está conosco e nos abençoa, guiando o nosso evangelho. Já não está escrito nos 66 livros da Bíblia sobre as coisas e momentos que Deus se arrepende e se agrada? Sempre que lemos sobre as obras de Deus, 10 vezes ou até 10.000 vezes, essas cenas nos dão uma grande emoção. Essas cenas emocionantes são cumpridas apenas por aqueles que receberam o Espírito Santo. O que as pessoas que receberam o Espírito Santo fizeram? Eles viveram uma vida de absoluta obediência às palavras de Deus e absolutamente solidificaram esse espírito de fé em seus corações. De acordo com os 66 livros da Bíblia, aqueles que guiaram suas vidas para a vitória em cada época foram aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Vamos continuar com o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tos provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Até mesmo Deus sozinho pode destruir todos os midianitas. Porém, em todas as épocas, Deus sempre entregou a sua vontade àqueles que obedeceram às suas palavras e permitiu que essas pessoas realizassem a sua obra. Podemos confirmar isso através da história de Gideão, da história de Josué e da história de Moisés. Aqui, Gideão continuou reduzindo o número sem hesitar, de acordo com as palavras de Deus. Dos 32.000 homens, 22.000 homens foram embora e 10.000 homens permaneceram. Então, 9.700 dos 10.000 homens partiram, deixando apenas 300 homens contra os 135.000 soldados de seu inimigo. Quão nervosos e ansiosos eles devem ter ficado? No entanto, os 300 restantes nunca pensaram: podemos derrotar os 135.000 soldados com 300 de nós? Eles apenas pensavam em Deus, e não no que os rodeava, dizendo: Deus não está conosco? Deus é todo-poderoso e onipotente. Ele considera a terra como se fosse uma gota em um balde e como se não fosse nada importante. Já que eles estavam cheios dessa fé em Deus, eles nunca hesitaram em obedecer à sua palavra. O que enche o coração dessas pessoas? Eles estão cheios do Espírito Santo. O azeite da fé transborda neles. No final, Deus concedeu a vitória a essas pessoas. Devemos nos tornar líderes que entregam a vontade de Deus exatamente como Deus nos ordena fazer. Não devemos adicionar nossos próprios pensamentos, bom senso e filosofias que aprendemos do mundo para que nosso discurso possa soar bem. Devemos ser capazes de pregar a vontade de Deus. Deus sempre derrama o Espírito Santo sobre aqueles que obedecem e pregam a vontade de Deus. Já que eles estão cheios do Espírito Santo, por que eles teriam medo de seus inimigos? Deus bloqueará todas as flechas para mantê-los seguros. Não devemos crer que Deus tem esse poder?
Vamos imaginar que você fosse Gideão. Se você tivesse 32 mil soldados, você iria querer adicionar mais um homem ao exército. Vocês gostariam de reduzir o número do seu exército? Porém, Deus disse a Gideão para reduzi-lo. Então, Gideão obedeceu e seguiu as direções de Deus, não foi? Quando Moisés guiou os israelitas para fora do Egito e estava andando no caminho que Deus os ordenou ir, o Mar Vermelho estava bloqueando o caminho deles. Havia cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo 600 mil homens e suas famílias. Um grande número de pessoas estava acampado em frente ao Mar Vermelho. Porém, o próprio faraó com sua carruagem e o exército egípcio estavam perseguindo os israelitas para levá-los de volta ao cativeiro. Os israelitas olharam para a cena diante deles. Irmãos e irmãs, se vocês estivessem nesse tipo de situação, vocês se sentiriam nervosos e assustados. Já que não havia outra saída, eles queriam atravessar o mar, mas não havia como atravessar. Nesse momento, o que Moisés e os líderes poderiam ter pensado? Eles poderiam ter pensado: precisamos de uma jangada para atravessar o mar. Caso contrário, teremos que fazer uma ponte de madeira. Eles não teriam pensado assim? Todos pensariam dessa forma. Porém, qual era o caminho de Deus? Ele transformou o mar em terra seca. Tornai o mar em terra seca. Somente Deus pode ter essa ideia. É algo que nem você nem eu ousaria imaginar. Isso não é verdade? Portanto, devemos sempre ir aonde Deus nos diz para ir. Às vezes, podemos pensar que há um grande obstáculo diante de nós, mas esse obstáculo pode se tornar um atalho. O Mar Vermelho, que os israelitas consideravam como um obstáculo, logo se tornou terra seca, e Deus os guiou para atravessá-lo com facilidade. Sempre que vemos essa cena incrível na história dos israelitas no passado, chegamos a pensar: se não é Deus, quem mais pode realizar isso? Não podemos deixar de dar glória, graças e honra a Deus mais uma vez. Choveu um pouco esta manhã. Enquanto eu pensava cuidadosamente sobre isso, eu me perguntei: as pessoas podem comprar água suficiente e regar todas as árvores e montanhas nesta vasta terra sozinhas? Poderíamos usar alguns helicópteros que apagam incêndios florestais e borrifam água levemente. Porém, quem pode regar toda a terra? Ninguém além de Deus pode fazer isso. Quando chove, as pessoas dizem: está chovendo. Devemos usar um guarda-chuva. Esse é um pensamento humano. Há alguma maneira de um homem criar tanta água? Os humanos podem fazer essa obra? Ninguém pode fazer isso. É por isso que Deus diz: não temas os homens. Não é Deus Todo-Poderoso quem te ajuda? Nós, humanos, somos todos imperfeitos. Somente Deus é perfeito. Por isso, vamos seguir o caminho perfeito de Deus até o fim. Sobre isso, o escritor da Epístola aos Hebreus registrou a lei da obediência na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, como segue. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre, o que eles fazem no coração? Erram no coração. Quando nos desviamos, desobedecemos a Deus e provocamos a ira de Deus. Tudo isso acontece quando nosso coração se desvia, sendo tentado por alguém. Estes sempre erram no coração. E o que mais? Eles também não conheceram os meus caminhos. Precisamos analisar a nós mesmos se temos ou não considerado a palavra de Deus como uma coisa pequena, como o rei Saul fez.
Vamos continuar com o versículo 11. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está escrito, estes sempre erram no coração. E no versículo 13, menciona, pelo engano do pecado. O que acontece com o nosso coração pelo engano do pecado? Está escrito que o nosso coração ficará endurecido. Irmãos e irmãs, somente quando aramos o nosso coração endurecido, uma boa árvore pode crescer e dar bons frutos. Caso contrário, assim como está escrito aqui, nosso coração ficará endurecido pelo engano do pecado, e pensamentos negativos sempre dominarão nosso mundo de fé. Para que o nosso mundo espiritual seja preenchido com alegria, gratidão e felicidade o tempo todo, Deus deve sempre habitar em nosso coração. O que devemos fazer para que isso aconteça? Devemos remover as pedras do nosso coração e nos livrar de todos os espinhos também. Devemos mudar o nosso coração endurecido em boa terra. A maneira mais fácil e única de criar uma boa terra é obedecer a Deus, não é? Devemos dizer, eu sempre seguirei a palavra de Deus e andarei em seu caminho. Não devemos aplicar esse pensamento de forma descuidada. O que a Bíblia nos ensina é a obediência a Deus. Versículo 14. Por que nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até quando devemos guardar firme a nossa confiança, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Então, o que está escrito nos versículos a seguir? Vamos para o versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra quem? Os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O Espírito Santo de Deus pode operar em pessoas que são desobedientes? Quando vemos as palavras no livro de Atos capítulo 5 versículo 32, está escrito que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Portanto, aqui neste versículo, quando olhamos para aqueles que desobedeceram, com o que eles encheram seus corações? Eles estavam cheios do engano do pecado, e seus corações estavam se desviando. Ou seja, seus corações estavam longe de Deus. Eles não receberam o Espírito Santo. Portanto, obviamente, a jornada de 40 anos no deserto foi monótona. Contanto que o Espírito Santo esteja conosco, onde Deus habita se torna o reino dos céus. Não podemos deixar de estar alegres em todas as circunstâncias, quer experimentemos esse ou aquele tipo de situação, seja ela boa ou ruim. Porque Deus garantiu o nosso futuro e até nos prometeu a posição do sacerdócio real no reino dos céus. Ele até disse, pois vou preparar-vos lugar. Se há um reino onde todas as estradas são cobertas de ouro, vocês não gostariam de visitar esse reino? Deus prometeu passar esse reino para nós. Então, o nosso futuro parece sombrio? Onde devemos colocar a nossa esperança? Estamos indo para o reino onde tudo é coberto de ouro. No entanto, e se esquecermos todas as palavras que Deus nos deu dia após dia, mas pensarmos, o que devo comer amanhã? O que devemos vestir amanhã? Já que as pessoas estão cheias de tal angústia, está escrito que elas estão provocando a ira de Deus e que seus corações estão endurecidos pelo engano do pecado. Mesmo que vivamos em uma cabana pobre enquanto os outros vivem em uma grande casa como um palácio, aqueles que receberam o Espírito Santo não pensam dessa forma. É apenas um lugar momentâneo onde ficamos. Nunca devemos esquecer a nossa verdadeira pátria. Deus já prometeu dar o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem.
Deus deu a Josué o Espírito Santo para que ele pudesse sentir a alegria da vitória em um ambiente onde parecia impossível ganhar a vitória. Deus também deu essa alegria a Gideão e, através de Moisés, ele dividiu o Mar Vermelho e o tornou em terra seca para que os israelitas pudessem atravessá-lo. Deus não quer que sejamos tentados pelo engano do pecado e vivamos com o coração endurecido nesta época. É por isso que Deus nos ordenou obedecer a sua palavra para que possamos sempre viver em um ambiente cheio do Espírito Santo. O Pai Celestial e a Mãe Celestial nos prometeram que eles nos darão a coroa e nos permitirão herdar um maravilhoso reino onde não haverá morte, nem dor, e não haverá o sofrimento que experimentamos nesta terra. Podemos comparar isso com qualquer coisa nesta terra? Se somos tentados e nosso coração está se desviando, as coisas desta terra parecem muito melhores. Por quê? Porque somos tentados. Quando Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela a considerou como nada. Porém, uma vez que ela foi tentada, como ela se pareceu? Era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria. Nosso coração deve sempre olhar para Deus. O diabo nos tenta com a natureza do pecado para que possamos começar a ter interesse nele. Depois de Jesus ser batizado e jejuar por 40 dias, ele foi tentado por Satanás. Satanás continuou tentando com as coisas desta terra. Ele mostrou a Jesus o esplendor do mundo e lhe disse para se curvar diante dele. Já que a necessidade urgente das pessoas é ter sustento, Satanás disse: manda que estas pedras que se transformem em pães. Então, Jesus respondeu: tudo é vaidade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele acrescentou: não tentarás o Senhor, teu Deus. Deus é o objeto da nossa fé, não o objeto de prova. Jesus respondeu a Satanás com os pensamentos do Espírito Santo. E Satanás repetidamente o tentou com palavras enganosas. O nosso coração está enganado ou não? Nossa mente se tornou pecaminosa? Essa é a pergunta mais importante que devemos nos fazer. Para nunca perder o eterno reino dos céus, devemos sempre ter a mente do Espírito Santo. Deus diz que Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Eu espero que vocês não se esqueçam disso hoje. As palavras faladas por aqueles que estão cheios do Espírito Santo sempre trazem felicidade e edificam os outros. Eles também não pregam diligentemente? Dessa forma, devemos viver no Espírito de Deus. Mesmo que João Batista tenha comido gafanhotos e mel silvestre, ele não invejou os outros que comiam comidas deliciosas o quanto queriam. Porque ele já estava cheio do Espírito Santo e transbordava de alegria. Ele sabia muito bem que nenhuma condição física nesta terra pode trazer felicidade. Vamos ter essa fé graciosa e ter esperança pelo eterno reino dos céus hoje, estando cheios do Espírito Santo. Esperando que vocês tenham um lindo e gracioso dia de sábado hoje, cuidando de nossos irmãos e irmãs, estando unidos uns com os outros e despertando nossa esperança pelo eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.